A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 9, que diz assim: A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O título da nossa reflexão é uma pergunta: desanimado? O texto que nós acabamos de ler, o versículo de Ageu, versículo 9 do capítulo 2, ele está no contexto onde fala da construção do novo templo, o esplendor do novo templo. Os israelitas estavam naquele momento um tanto quanto desanimados, porque o segundo templo não tinha o mesmo esplendor do primeiro templo, que fora construído por Salomão. Eu tenho certeza que você já ouviu falar da grandiosidade do templo construído pelo rei Salomão. O primeiro templo, ele era lindo, ele era imponente, ele era deslumbrante. É um edifício gigante, magnífico e cheio de decorações, construído com materiais caros. E esse templo foi o templo que Deus prometeu que seria construído por meio do rei Salomão, por intermédio do rei Salomão. E assim foi feito. Porém, de uma forma bem resumida, para que você entenda, alguns séculos depois o templo foi destruído, ou seja, todo aquele esplendor, toda aquela glória, tudo aquilo que havia sido construído antes foi destruído pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E os israelitas foram levados para o exílio, ou seja, foram levados como presos, escravos. O tempo passou, 70 anos depois, os israelitas voltaram para a sua terra e decidiram construir um novo templo. Porém, nesse momento, eles não tinham mais os recursos que Davi acumulou e que passou para o seu filho Salomão construir o templo. Não tinham mais aquela quantidade de recursos para construir um templo tão belo quanto foi o primeiro. E isso acabou trazendo um desânimo ao povo. E a construção ficou parada, ou seja, o desânimo que aquele povo estava vivendo fez com que eles ficassem estáticos, parados, não avançassem no intento de construir um novo templo, o segundo templo. E isso chama a atenção de Deus. E Deus sempre, quando vê algo, Deus, ele fala. Ele na época usava os seus profetas, que usou o profeta Ageu para falar com o povo. Deus levanta o profeta Ageu para encorajá-los no prosseguimento da construção do segundo templo. Por isso que o texto que nós lemos, ele é muito enfático quando diz: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras versões diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ageu foi usado por Deus para encorajar o povo na construção do segundo templo. Acima de qualquer esplendor, Deus prometeu que estaria com eles. Deus fez com que o profeta Ageu interrogasse o povo e animasse o povo. Quando nós lemos nos versículos 3 ao 5 do mesmo capítulo 2, diz assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. O Senhor disse por meio do profeta Ageu que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E isso foi uma garantia que ele deu por meio do profeta, dizendo: coragem, 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 animem-se,
porque o que vem depois será maior do que vocês nem viram antes, porque muitos destes, né, posso dizer que todos não viram como foi o primeiro templo. Eles ouviram falar daquele esplendor, eles não viram, mas Deus, por meio do profeta Ageu, disse: olha, coragem, não desanimem, porque eu estou com vocês. E lá na frente, a glória do segundo templo, desse templo, dessa missão que está nas suas mãos, será maior do que a da primeira. O seu momento atual, caro ouvinte, seja ele de dúvidas, de sofrimento, de angústia, de luta, isso não pode neutralizá-lo a ponto de você não conseguir continuar a sua caminhada. Pois o que Deus tem para você lá na frente, o que Deus tem para mim lá na frente é muito maior do que esse momento que você está vivendo agora. Por isso que essa palavra ela é viva e eficaz e atual para mim e para você. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não desanime. Coragem. Tenha fé em Cristo. Prossiga. Porque Deus está conosco quando nós o buscamos. E quando nós o buscamos, nós dizemos a Ele o seguinte: Senhor, eu estou desanimado, eu estou parado, eu não tenho forças para caminhar, eu não sei nem como agir. Mas eu coloco tudo isso nas suas mãos. Quando nós fazemos isso, Deus se volta para nós e diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que você vai viver lá na frente, você vai olhar para trás e vai ver que tudo isso que você passou foi para o seu fortalecimento e você vai usufruir de bênçãos sem medidas para a sua vida. Se você, porventura, está passando por momentos difíceis no seu casamento, no início foi tudo lindo, maravilhoso, o amor era latente, a empatia, a renúncia. Mas com o passar do tempo, as coisas foram se afunilando, foram se estreitando. As lutas começaram a surgir, os desentendimentos. Mas lá no início era tudo lindo. E hoje não está tão lindo quanto antes. O que Deus quer? Que você reconstrua o templo. Deus quer que você faça com que o que você tem em mãos, você construa. Não compare esse momento com o esplendor lá de trás, porque Deus nos afirma que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque a presença dele é que transforma algo em esplendoroso. É a presença do Senhor. Então, não desista do seu casamento. Não desanime. Coragem. Tenha fé em Cristo. Coloque o seu casamento diante dele, porque o que vai vir depois de que tudo isso que nós estamos falando aqui vai ser a glória desse segundo casamento, desse segundo momento do casamento, melhor dizendo, será maior do que o primeiro. A glória do segundo momento do seu casamento será maior do que o primeiro. Filhos desobedientes, isso acontece, pais desanimam, ficam desanimados. Então fique tranquilo. O que o seu filho era lá atrás, de obediente, de alegre, de feliz, de animado, você pode ter certeza de que se você não desistir, se você não desanimar, se você tiver coragem, se você tiver fé em Cristo, o seu filho vai ficar bem melhor hoje ou amanhã do que foi antes. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você que tem um ministério, Deus te usava de uma maneira tremenda, como um levita, como aquele que administrava o templo, como aquele que cantava, que louvava, que tocava instrumentos musicais para a glória de Deus. Você que pregava o evangelho e hoje você está passando por momentos que têm feito você desanimar, têm feito você parar, têm feito você ficar estagnado. O que Deus nos ensina e nos fala neste dia? Não desista, não desanime, coragem, tenha fé em Cristo, busque a sua presença, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O seu ministério vai voltar com todo vapor e você continuará sendo um vaso usado por Deus para a glória dele. De repente, é o seu lado profissional.
Profissionalmente você começou muito bem e ao longo da sua caminhada, da sua carreira profissional, algumas coisas aconteceram que levaram você a desanimar. Isso pode acontecer? Claro que sim. Quem nunca passou por isso? Por lutas no campo profissional. Mas o que Deus diz para mim e para você? Não desista, não desanime, coragem, tenha fé em Cristo, busque a presença do Senhor, que Ele vai transformar este momento. E aquele início tão esplendoroso que você teve, Deus está dizendo para você, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que está por vir na sua vida mais na frente será maior, porque você não desistiu, você não desanimou, você teve coragem, você teve fé em Cristo e buscou a face do Senhor. A busca a Deus. De repente, você tinha uma vida de intimidade com Deus lá no início, que nós chamamos o primeiro amor, onde você se dedicava a buscar a presença de Deus, orava, jejuava, lia a palavra, meditava, Deus falava com você, você transmitia a palavra que Deus falava com você para outras pessoas, você tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Mas, ao longo da caminhada, alguns obstáculos apareceram, algumas quedas aconteceram, que digo para você, a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas o Senhor, Ele sempre nos levanta e fala, volta ao início e caminhe novamente, porque eu estou contigo, te perdoo, te animo. Aí de repente você teve um momento de busca tão intensa, de consagração tão intensa, que o percurso, os percalços ao longo do percurso fizeram com que você desanimasse. Você achando que você não tinha mais jeito, que Deus não iria mais aceitá-lo, não ia querer mais você, porque você errou, porque você pecou. Mas o Espírito Santo tocou no seu coração, e se porventura você está nesse momento, Ele toca neste momento no seu coração dizendo, não desanime. Não desista, não desanime. Coragem. Levante-se. Tenha fé em Cristo. Busque a minha presença. Porque o que vai ser colocado na sua vida daqui para frente será muito maior do que você começou. Da forma como você começou. Era intensa a sua busca? Era. A partir de agora, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E você experimentará coisas novas na presença de Deus. Deus vai se revelar a você novamente de uma forma sobrenatural. Deus vai usar a sua vida para a glória do seu louvor. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Jesus Cristo prometeu que vai voltar. E a vida eterna, nós podemos dizer, a glória da segunda casa, a vida eterna, será maior do que a primeira. São os momentos que nós estamos vivendo quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a primeira casa. Mas a segunda casa será maior do que a primeira, quando vivermos eternamente com Cristo. Que você, neste dia, caro ouvinte, assim como eu, essa palavra falou muito ao meu coração e eu quis compartilhar com você. O título está dizendo, desânimo? É uma pergunta. Nós permaneceremos desanimados se nós não conseguirmos entender que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que está por vir será melhor. Por isso, não desista, não desanime. Coragem, tenha fé em Cristo. Busque a presença de Deus, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você não está vendo, mas o que vai vir lá na frente para você, Deus está preparando, é algo muito maior do que você está vivendo agora ou viveu anteriormente. Mas para isso, assim como o profeta Ageu falou para o povo de Israel, essa mesma palavra para mim e para você, coragem. Não desista, não desanime, tenha fé em Cristo e busque a presença do Pai. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.